Paz, paz e graça mesmo. Seja com todos, com as famílias, enfim, seja com todos. Nós estamos estudando a maravilhosa Carta de João, do apóstolo João, a primeira carta, agora no segundo capítulo, como a gente está falando sobre a naturalidade, a clareza que João traz essa carta para nós. E no capítulo 2 de João, ele diz assim, com o seguinte título: Cristo nos ajuda. Eu gosto sempre, né, quando eu estou ensinando, para falar, para repetirmos. Cristo, Jesus Cristo me ajuda. Que você possa falar aí, né, ouvindo essa mensagem, possa falar: Jesus Cristo, Ele me ajuda, ajuda mesmo, né? Vamos ler. Meus filhinhos, diz o apóstolo João, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Nós encerramos o capítulo 1 dizendo que nós somos mesmo pecadores. E que não podemos fazer Deus de mentiroso. E querer dizer que nós não pecamos, nem como aquele fariseu e publicano que dizia: eu não sou como ele. Então aqui ele diz: nós somos pecadores. Meus filhinhos, meus irmãos, não vamos chamar Deus de mentiroso? Nós pecamos. Mas ele diz assim: olha, eu estou escrevendo essa carta, eu estou alertando a vocês para que não peque. O que ele está querendo dizer? É possível viver, ficar sem pecar. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, né, e parece assim algo tão impossível para nós, eu ensinei esses dias que o diabo nos engana muito, que se vigiarmos, que se observarmos as nossas atitudes e palavras, nós não pecamos. Então, chegue à noite e analise. O que eu fiz hoje? O que eu falei hoje? Eu pequei? Foi pecado? Porque eu não peco em pensamento. Eu peco quando eu permito que esse pensamento se torne um sentimento. E se eu mantenho o pensamento, se eu não o repreendo, como diz Deus para Caim, o pecado vai nascer. Aí, não foi contido, não foi detido, o pecado vai nascer. E com o pecado, a morte. Então, eu posso vigiar. Eu posso vigiar as palavras, eu posso vigiar as minhas atitudes e atitudes também, sabe de quê? Omissão. Ficar quieto, indiferente, também é pecado. Se eu sei fazer o bem e eu não faço, é mais um pecado na lista dos pecados. Então também preciso de meditar sobre isso. E ele tá falando: olha, eu digo para vocês, filhinhos, meus irmãos, não peque. Não peca, não. Mas se por acaso pecou, eu não vou desanimar você. Eu não vou desanimar vocês. Nós temos um advogado junto ao Pai, para que nós possamos confiar que Ele intercede por nós. Nós temos um advogado.
Jesus Cristo. Ele está do meu lado. Ele está comigo. Ele não está a favor do meu pecado. Não vamos confundir as coisas. Mas ele está comigo. E ele diz assim: é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Lembrando que João está escrevendo a carta para convertidos, para aqueles que entregaram a vida para Jesus. Porque está cheio de simpatizantes do evangelho, cheio de simpatizantes pelas músicas evangélicas, pelas palavras que são pregadas. Mas entregar a vida e convidar Jesus para morar em mim e pedir a Ele perdão pelos meus pecados e reconhecer que eu sou pecador, esse é para filho, é para aquele que se tornou filho. Qualquer um pode se tornar filho assim que quiser entregar a vida para Jesus. Neste momento que está me ouvindo, uma simples oração, pode entrar em contato comigo, que eu explico mais. Mas não dá para brincar com a vida eterna. Não dá para brincar que a qualquer momento a minha vida se esvai. E eu não decidi a minha salvação, eu não decidi aonde eu vou passar a eternidade, fechando aspas que eu nem tinha aberto, né? Mas vamos fechar ela aqui, porque Jesus Cristo, Ele morreu para perdoar os meus pecados. E morreu e derramou o sangue, e Ele se tornou à direita de Deus o meu advogado. Então eu posso e devo analisar a minha vida e pedir perdão a Deus pelo pecado que eu cometi, porque eu continuo com uma natureza pecaminosa que precisa ser vigiada o tempo inteiro, o tempo todo. E ele diz que ele também morreu e derramou o seu sangue pelo mundo inteiro. Esse mundo aqui é pessoas. São pessoas. Jesus Cristo morreu para todos. A salvação, o sangue de Jesus, o perdão dos pecados está disponível para todos. A questão é, quem que se entregou? Quem aceitou esse sacrifício? Quem aceitou andar com Jesus? Aceitou aprender sobre Jesus, sobre a palavra? Então, disponível, Deus não é injusto. Está para todos. E todos têm ouvido. Não está havendo indesculpáveis, principalmente nessa era da internet que nós estamos vivendo. Não está havendo indesculpáveis. Então, para aquele que crê, Jesus é o advogado. Para aquele que o aceitar, Jesus vai estar intercedendo por ele, porque ele derramou o sangue por ele também. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. Quer dizer, chamamos Deus de mentiroso quando dizemos que não temos pecado. E somos mentirosos se dizemos estar em Deus, mas não vivemos, procuramos obedecer aos mandamentos de Deus. Quem acha que os mandamentos de Deus são somente os 10 mandamentos, está enganado. Nós vamos ser julgados por 66 livros, que nos leva ao tempo da graça em Jesus Cristo. Não há mais condenação para quem está em Jesus Cristo. Jesus traz o reino de Deus, morre pelo mundo inteiro, é advogado daquele que o aceita
e vai ser arrebatado ou ressuscitado num corpo de glória por aquele que o aceitou. E ele termina dizendo: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. 33 anos. 3 anos e alguns meses de ministério. E a Bíblia diz que Jesus não teve pecado. Quem diz estar com Deus deve viver como Jesus viveu. Deve aprender como Jesus viveu. Melhorar um pouco mais a cada dia. E olha, não é fardo. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Porque ele nos guarda, ele nos protege, ele nos ama. Não é fardo viver como Jesus viveu, procurando cada dia mais viver como Jesus viveu, ser moldado como numa forma, como Jesus. Fica essa palavra para nossa meditação.